Hoje eu vou te mostrar uma mudança que muita gente não percebeu, mas que mexeu diretamente no valor da aposentadoria por invalidez. E para muita gente, essa conta, esse cálculo ficou muito pior. Porque antes da reforma da Previdência, lá em 2019, quando a pessoa recebia aposentadoria por invalidez, o cálculo normalmente partia da média de 100%. Depois da mudança, a regra passou a funcionar de outro jeito. E em muitos casos, o cálculo passou a considerar 60% da média, mais acréscimo conforme o tempo de contribuição, conforme o tempo que a pessoa pagou o INSS. E é exatamente aqui que a pessoa leva um susto, porque pensa assim: agora eu não tenho mais como trabalhar, não tenho mais condições de trabalhar. Como que o valor do benefício ficou menor? E tem um detalhe muito importante aqui, que quase ninguém fala, que esse cálculo depende muito da origem da sua incapacidade. Se for uma doença do trabalho, o cálculo é de uma maneira. Se for uma incapacidade comum que não decorreu de um acidente de trabalho, o cálculo ele também é diferente. Então não é só sobre descobrir se existe um direito, e sim entender qual a regra foi aplicada lá na concessão, ou então qual a regra pode vir a ser aplicada na concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Comenta se isso você já ouviu falar, ou então compartilha esse vídeo com alguém que está aí encaminhando este tipo de benefício. Seu vizinho se aposentou, seu colega se aposentou e até o seu primo também se aposentou. A pergunta é: o que isso tem a ver com você? Porque no direito previdenciário, quando a gente fala de aposentadoria, existe uma armadilha muito comum. As pessoas começam a comparar histórias. Mesma idade, mesmo trabalho, mesmo tempo, e acreditam que o resultado será igual. Mas, na realidade, quando a gente fala de aposentadoria e cálculo de aposentadoria, não trabalhamos com coincidência. Trabalhamos com a história individual, uma análise de todo o período de contribuição. Você já comparou o seu caso com alguém? Comenta aqui nos comentários. Um abraço e até mais. Recebeu mensagem sobre processo no WhatsApp? Antes de responder, presta atenção nesses 3 sinais. Primeiro sinal de urgência exagerada. Faça agora, transfira hoje, vai perder o prazo, porque golpista adora pressa. O segundo sinal é pedido de dinheiro inesperado. Taxa para liberar valor, transferência antecipada, Pix urgente. Isso precisa acender um alerta. Terceiro sinal, número estranho ou um número diferente do habitual. Às vezes muda a foto, muda o telefone, mas tenta manter a mesma conversa. E tem uma regra simples que evita muita dor de cabeça. Recebeu mensagem estranha? Pare, confere, liga no número que normalmente você conhece, o número do seu advogado. 5 minutos de cuidado podem evitar um prejuízo enorme. Talvez o maior problema não seja a falta de direito. Talvez seja a falta de informação. Porque muita gente escuta termos difíceis, regras, expressões técnicas e simplesmente desiste de tentar entender. E quem desiste de entender, normalmente também deixa para depois. Informação simples muda histórias, muda vidas. Salva porque alguém pode precisar ouvir isso. Um abraço e até mais. 3 erros simples que podem atrasar a sua aposentadoria. Erro número 1. Nunca conferir o seu cadastro. Erro número 2. Ignorar vínculos de trabalho, aqueles mais antigos. Erro número 3. Deixar para olhar tudo só lá no final, antes de se aposentar. Quem deixa para a última hora normalmente descobre problemas tarde demais. Me responde uma coisa: você já conferiu as suas informações ou está deixando tudo para depois, lá na hora de encaminhar a sua aposentadoria? Um abraço e até mais! O STF realmente derrubou a idade mínima da aposentadoria especial? Se você ouviu essa notícia por aí, comemore, mas tome cuidado porque tem uma pegadinha gigante que pode cortar o valor do seu benefício pela metade. A verdade é que a notícia
é boa, ela é muito boa para os trabalhadores, mas o jornal e muitos vídeos que circulam na internet não contam o texto completo. Existem duas regras de ouro que você precisa saber agora mesmo. A primeira é que a conversão daquele tempo especial em comum só vale para o que você trabalhou até o dia 13 de novembro de 2019. O que foi trabalhado no pesado, na atividade insalubre, depois disso, não converte mais. Atividade exposto a óleo, ruído, graxa, exposição a calor, todas as atividades especiais a partir desta data não convertem mais. E a segunda regra é que a mais dolorosa no meu ponto de vista, e é aqui que muitos vídeos não chegam nesse ponto. O STF mexeu na idade, sim, mas manteve o cálculo. Que, do ponto de vista, ele é cruel, porque manteve o cálculo antes da reforma. Antes da lei mudar, você recebia 100% da sua média. Agora, entram todas as suas contribuições, inclusive as mais baixas. Então, você começa recebendo somente 60% desse valor. Ou seja, se pedir a sua aposentadoria de qualquer jeito, o prejuízo pode ser grande. O fim da idade mínima, ele trouxe sim um avanço significativo, mas se você não fizer um cálculo, alinhar exatamente quais são essas contribuições, você pode ficar no prejuízo. Então é sempre recomendado fazer um cálculo antes, procurar ajuda especializada para que você não tenha prejuízo com todas as suas contribuições aí do período que você trabalhou em atividade especial. Se você gostou deste conteúdo aqui, compartilha com quem, assim como você, viu essa notícia aí que só se fala disso depois aí de quinta-feira da semana passada. Um abraço e até mais. Atenção, a pensão por morte do INSS não é automática e muito familiar descobre da pior forma que não tem direito a esse benefício. Quando alguém que contribui para o INSS vem a falecer, o benefício é voltado para os dependentes e existe uma ordem de preferência. Primeiro, quem tem direito garantido é o marido e a esposa, o companheiro ou a companheira, e os filhos menores de 21 anos ou então os filhos inválidos. Se não houver esses familiares, os pais ou até os irmãos podem receber, mas só se provarem que dependiam financeiramente de quem faleceu. E tem um detalhe que muita gente comete erro quando a pensão para o cônjuge, porque ela nem sempre é vitalícia. Aqui tem uma alteração, porque dependendo da idade e do tempo de casamento, do tempo da união, a pensão pode durar apenas alguns meses. O maior erro é deixar para entender essas regras só na hora da perda. Se planejar e conhecer os seus direitos protege você e o futuro da sua família. Você já sabia que esse benefício tinha tantas regras? Deixe aqui sua dúvida nos comentários. Um abraço e até mais. Você trabalhou na roça com a sua família, lá na juventude, e acha que perdeu esse tempo porque nunca pagou o INSS? Presta atenção, porque você pode estar deixando para trás a chance de antecipar a sua aposentadoria. Muitos clientes me perguntam se o trabalho na agricultura familiar, lá na juventude e sem contribuição, vale de alguma coisa. E a resposta é sim, esse tempo vale e vale muito. Se depois da roça você veio para a cidade e trabalhou com carteira assinada, nós podemos somar esses dois períodos. É a chamada aposentadoria híbrida. Aqueles anos lá no interior podem ser o empurrão que faltava para você se aposentar mais cedo ou aumentar o valor do seu benefício. E para provar, servem documentos simples lá da época, como o bloco de produtor rural dos seus pais, certidões antigas ou até mesmo o seu histórico escolar. Quer saber mais se você tem esse direito guardado? Salve esse vídeo para não esquecer e deixe sua dúvida aqui nos comentários. Um abraço e até mais. Cuidado! O INSS pode sim cortar o seu BPC. Muita gente acha que depois que o benefício é aprovado, ele se torna vitalício.
Mas a verdade é que o pente fino do LOAS acontece e isso assusta muita gente. O benefício de prestação continuada não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial e exige que você mantenha as regras ativas. O INSS faz revisões periódicas e você pode perder o pagamento por três principais motivos. O primeiro é deixar o cadastro único desatualizado. Se você não atualizar seus dados no CRAS a cada 2 anos, o bloqueio do benefício é certo. Segundo, mudança na renda da casa. Se alguém da família começar a trabalhar com carteira assinada ou a renda da pessoa subir, o INSS descobre nos cruzamentos de dados. E o terceiro, melhora na condição de saúde, no caso de quem recebe BPC por deficiência. Se você, na perícia de revisão, o médico entender que a limitação mudou, o benefício é cessado. Não espere a cartinha de bloqueio do benefício chegar para correr atrás do prejuízo. Essa é uma daquelas regras de ouro que você não pode esquecer de jeito nenhum. Compartilha com alguém que recebe o BPC para proteger o benefício dela. Um abraço e até mais. Muito autônomo e profissional liberal está simplesmente jogando dinheiro no lixo na hora de pagar o INSS. Se você só emite a guia e paga sem planejamento, pode estar pagando caro demais para receber um salário mínimo lá no futuro. Contribuir para a Previdência não serve só para se aposentar lá na frente. O INSS é uma espécie de seguro que te protege hoje, caso você fique doente, sofra um acidente ou precise de um salário maternidade. Só que o grande erro é não saber escolher o plano certo. Tem gente pagando a alíquota de 20% quando poderia estar pagando 11% ou até 5% com os mesmos direitos para receber um salário mínimo. Antes de continuar pagando a sua guia de qualquer jeito, você precisa entender em qual categoria a sua profissão e o seu bolso se encaixam. Essa é uma dúvida que recebo todos os dias. Você paga o INSS como autônomo, MEI ou carteira assinada? Comenta aqui embaixo para eu te dizer se você está no plano certo ou não. Um abraço e até mais.